Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 4, O Inferno, no item 14, dissemos com razão que o inferno dos cristãos havia superado o dos pagãos. No Tártaro, com efeito, viam-se os culpados serem torturados pelos remorsos, sempre em face dos seus crimes e das suas vítimas, acabrunhados por aqueles mesmos que eles haviam prejudicado em vida. Viam-se os culpados fugindo à luz e procurando em vão escapar aos olhos que os perseguiam. O orgulho era ali abatido e humilhado, todos carregavam os estigmas do seu passado, todos eram punidos pelas suas próprias faltas, a tal ponto que para alguns era bastante entregá-los a si mesmos, sendo inútil acrescentar-lhes outros castigos. Além disso, eles eram sobras, quer dizer, almas com seus corpos fluídicos, imagens da sua existência terrena. Não se viam os homens retomarem seus corpos carnais para sofrerem materialmente, nem o fogo penetrar-lhes sob a pele e os saturar até a medula dos ossos, nem o requinte e o refinamento dos suplícios que constituem a base do inferno cristão. Havia juízes inflexíveis, mas justos, que proporcionavam a pena na medida da falta, enquanto no império do Satanás todos se confundem nas mesmas torturas e tudo se funda na materialidade, de maneira que a própria equidade não existe. Há hoje, sem dúvida, na própria igreja, muitos homens de bom senso que não mais admitem essas coisas ao pé da letra, e as consideram como simples alegorias das quais é necessário apreender o sentido. Mas essa opinião é apenas individual e não constitui lei. A crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda permanece como artigo de fé. Então, assim, o que a gente percebe é que existe já alguns padres, algumas pessoas ligadas às autoridades religiosas que passaram a ver a morte e a existência após a morte, o céu ou o inferno, de uma maneira diferente, acreditando que não é igual para todos, né? Já pensou uma pessoa que comete um adultério, uma traição, ela vai ser eternamente castigada no mesmo inferno que um pedófilo. Ou seja, independente do que você fez, a pena é a mesma para todos. Né? Você fez coisa errada, então você vai para o inferno. Independente do que você fez. E aí, o que a doutrina nos traz é o esclarecimento que não é bem assim. Cada um vai receber de acordo com a sua obra. Uns mais, outros menos, para coisas boas e para as coisas ruins. Que é o estado de consciência. Allan Kardec, através da espiritualidade, traz para a gente que o que manda a nossa tranquilidade ou a nossa intranquilidade é a nossa consciência. O que você tem feito que a sua consciência deita e dorme tranquilo ou não? O nosso estado, onde nós estamos, é a nossa consciência. Eu tenho um exemplo dessa semana. Eu estava aqui em casa com problema de vazamento. Tanto é que eu fiquei sem fazer a leitura na quinta e na sexta-feira, correndo com vazamento em casa. A minha cabeça, o meu estado de consciência era só o medo, a insegurança daquela água não achar onde ela estava passando, aumentar, causar um dano na casa do meu vizinho, que é semi-germinado. Então, assim, naquele vulco-vulco da preocupação com água dentro de casa, eu tive um pesadelo muito forte em relação a isso. Então, eu me desdobrei, estive no meio de espíritos que estavam aproveitando a minha baixa vibração para vir me atormentar. O meu estado de consciência me fez associar a outros espíritos que gostam de momentos de turbulência para zoar, para simplesmente tirar do sério, né? Ou inimigos que se aproveitam da sua fragilidade para te deixar ainda mais frágil, com mais medo. Eu acordei apavorada daquele pesadelo, de um dos pesadelos. Acordei apavorada. Acordei achando que estavam pessoas dentro da minha casa, detonando ainda mais ela, eu discutindo e querendo que as pessoas saíssem da minha casa, e eles não saíam. Aí tinha uma criança com um giz na mão, rabiscando meu quintal todinho, a parede todinha, e eu falava para a mulher que estava com a criança: segura essa criança, ela está destruindo minha parede. Ah, mas é uma criança.
Você não sabe que criança faz essas coisas? É normal. E a mulher, assim, na maior tranquilidade, vendo a criança detonar minha casa, e aquilo me subindo pela goela abaixo, né? Aquela raiva, vindo aquela ira. Aí eu tentei ir pro lado da mulher, quando eu tentei, a minha mão estava amarrada, assim. Aí eu acordei mais apavorada ainda, porque eu não conseguia soltar minha mão, gente. Nesse desprendimento espiritual, eu estava ali com aquela pessoa de verdade, dentro da minha casa, e eu amarrada, eu não conseguia soltar minha mão. Eu acordei desse jeito aqui, ó. Eu tentando soltar minha mão e não conseguia, mesmo já consciente, voltando, né, do sonho, minha mão amarrada. Mas o que que é isso? É um estado de consciência que você manda informação para o teu corpo e o teu corpo reage. Olha como isso é algo que Deus traz para a gente, né? São experiências que a gente passa para comprovar tudo aquilo que a gente estuda. Então eu passei semanas assim, com receio de gente querendo entrar na minha casa, com a água que era fora do meu controle, insegurança, medo. Eu lidei com uma série de sensações em 3 semanas, bem dizer, que foram me testando tudo aquilo que eu trago para vocês de estudo. E comprovações, e comprovações. Então eu posso dizer que essa história de céu e inferno realmente está na nossa cabeça. Que eu cheguei num lugar que para mim era um inferno. Briga, raiva, rancor, desregra, falta de moral, falta de princípio, falta de respeito. Eu fui ali, né? E no dia a dia eu não estou. A minha consciência está bem, estudando, aprendendo, tentando praticar aquilo que eu aprendo, levando a boa palavra. Eu fui testada para ver até onde eu chegava. E fui reprovada, porque, né? Eu cheguei no ponto de estar com seres que ainda não atingiram um grau de conhecimento. E vivi o inferno ali junto com eles. O inferno é um estado de consciência. Agora, já pensou assim, todo o erro que a gente comete, nós estamos no meio de um monte de gente que cometeu erros até mais graves do que nós e nós vamos pagar do mesmo jeito? Cadê a justiça de Deus? E nas religiões que antecedem, que tem outras linhas de raciocínio, grande parte delas é assim. Você morre, você vai para um lugar bom ou um lugar ruim, não importa o que você fez. O grau do problema ou do amor que você desenvolveu. E não é bem assim. A justiça é perante aquilo que você faz, você ganha exatamente aquilo que você faz. Você vai estar exatamente onde a sua consciência mandar. Aonde você estiver pensando e sentindo, é ali que você vai estar. É ali que é o seu céu ou o seu inferno. Então, mediante o exemplo que eu estou dando, que é uma constatação de céu e inferno, eu espero ajudar vocês a entenderem melhor o que é isso. Estado de consciência. Esse é o verdadeiro céu e inferno. Nós vamos nos associar ao céu e inferno que nós temos dentro de nós a outros seres, a outros locais. Não é que existe um local chamado céu, um local chamado inferno. Não. Esse local, ele é criado através das nossas vibrações que nós atraímos.